Aqui quem está falando é Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora e ajudo você que deseja se tornar um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Bem, para você que está me assistindo aqui pelo YouTube também e não segue ainda o canal, aproveita e já segue o perfil. E quem está chegando agora, que está pelo Instagram ou pelo Facebook, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar de algo muito importante, que é se você continuar cometendo alguns dos erros que eu vou estar trazendo aqui, quem vai adoecer, terapeuta, é você. E eu vou falar isso com muito carinho, porque de fato, até na última turma de formação que eu estou dando ainda, que ela está ainda em caminho, tem muitos terapeutas que entraram em busca da autocura. Por quê? Sem nem entender de forma direta. Mas a gente acaba adoecendo no nosso caminho como terapeuta se a gente não tiver alguns princípios. Isso aconteceu comigo, é possível que aconteça com você. E hoje nessa live, a maior fala que eu vou dar aqui para vocês é como vocês não passarem por isso, não adoecerem, não acabar adoecendo na tentativa de ajudar o outro, né? E muitas das vezes a gente cresce a vida, aprendemos a ser prestativos desde cedo, que é bonito a gente tirar a camisola, ajudar o outro, mas existem alguns erros que o terapeuta acaba cometendo e que ele não percebe, e esses erros vão adoecer você. Então, a gente vai estar falando, para quem chegou agora, a gente vai falar sobre o terapeuta. Se você continuar assim, você adoece. E eu quero trazer hoje 5 pontos de reflexões muito importantes. E quero que vocês sejam muito sinceros se vocês estão passando por esse processo. Muitas vezes a gente decide ser um terapeuta. E o que acontece quando a gente vai pensar em terapia, terapia alternativa, terapia integrativa ou terapia holística, a gente começa a acreditar que por ser a nossa missão, por ser a minha missão, eu tenho que dar muito mais do que receber. E a gente já começa com esse processo, a gente já começa entregando muito de nós, ajudando muitas pessoas próximas, e a gente começa a ajudar tanto as pessoas, só que sem nenhuma referência sobre isso. O que eu quero dizer de referência? Sobre nenhum valor que volte. Então, é muito comum um terapeuta recém-formado, e até mesmo terapeutas de longa data, acabar sempre ajudando as pessoas que estão à sua volta gratuitamente, fazendo sempre consultas gratuitas. E o que eu vou começar a dizer aqui por vocês já vai ser um ponto assim que já vai reverberar em algumas pessoas. O que acaba acontecendo é que quando nós fazemos isso uma vez, 2 vezes, uma semana, 2 semanas, a gente se sente bem. Até porque muitos de vocês vieram com o conceito que eu tive lá atrás. Espera aí, se isso é um dom no sentido de querer ajudar as pessoas, não do estudo, né? Porque a gente estuda muito para chegar até onde a gente chega, mas se isso é um dom de querer ajudar o outro, então um dom não deveria ser cobrado. Esse é o primeiro pensamento. E aí a gente começa a ter vergonha de cobrar, ou a gente tem medo de cobrar. Nossa, eu conheci centenas de terapeutas que têm uma dificuldade enorme em dizer qual é o valor da consulta, que tem uma dificuldade enorme em fechar um pack de tratamento, que tem uma dificuldade enorme de aceitar uma remuneração. Inclusive, na hora que vai para atender, começam a ficar com tanta vergonha, né, de saber que está se aproximando o horário de ter que receber, que acabam cometendo esse lapso, não cobram a consulta, não tem coragem. Eu quero que vocês me digam, vocês estão tranquilos em relação a isso? Vocês também se reconhecem nesse lugar de dificuldades de cobrar por um serviço que vocês são capazes de fazer? Porque muitos terapeutas passam por isso. O que vai fazer com que você acabe adoecendo, e adoecendo por 2 coisas. Então, o primeiro ponto já é dar mais do que eu recebo, e eu quero que vocês coloquem isso, ó, Rosa Reis falando aí que viveu isso muitos anos. Dar mais do que receber é um grande erro, porque ele vai te afastar do seu processo, ele vai te fazer com que você desista de ser terapeuta, ele vai fazer com que você comece a acreditar que você não tem um valor. E aí você não sentindo que você tem um valor pessoal, isso vai começar a mexer com você em todos os sentidos. Gente, quando a gente começa a se desvalorizar, quando nós temos 2 coisas em nós, a autoimagem e a autoestima. A autoestima é como eu me sinto comigo mesma. A autoimagem é como eu acho que as pessoas me veem. Então, imagina que eu olho para a Alda e falo, a Alda me vê como uma pessoa fracassada, que não consegue fazer nada, que tudo que faz é assim, sabe? Meia boca, ela nunca acreditou em mim, então é a minha autoimagem. Às vezes eu vou perguntar para a Alda e a Alda não acha nada disso, mas eu penso que ela acha isso de mim. Então eu começo a sofrer por isso. E quando eu começo a sofrer por essa autoimagem, eu destruo a minha autoestima.
A autoestima, ela é destruída pelo que você acha que as pessoas pensam de você, que te faz sofrer. E o processo de desvalorização, ele adoece a gente ao ponto de virar ansiedade, ao ponto de virar depressão. Então, se você começa a achar que você não é capaz de cobrar das pessoas, porque você talvez, mas eu estou em processo de aprendizagem ainda, eu não me sinto muito segura. Não, deixa estar, não precisa. Seja o que seja, né? A Alda até aqui colocou, ela falando que no início, colocar pestanas, ela passou por isso. Então, imagine, em várias funções, às vezes, a gente sente isso. E isso vai fazer com que você comece a se desvalorizar. E isso vai te adoecer. Terapeuta, isso vai te adoecer. Você vai começar a achar que você é incapaz de realizar aquela função. Você vai começar a acreditar que você não serve para aquilo. Você vai começar a desconfiar do seu potencial como terapeuta. E isso é um processo que vai trazer para você uma sensação de eu não estou no lugar certo, eu não devo ser terapeuta. E você normalmente desiste e começa a pensar em uma outra coisa, tá? Então, esse do primeiro ponto, dar mais do que eu recebo, é uma característica muito grande da gente querer, Quantas vezes você não acaba sempre na sua vida olhando para as situações que estão acontecendo e você sempre está dando mais, você está descompensado, energeticamente também. Porque você está entregando tudo de você, mas você não está recebendo nada de volta. E como você não está recebendo nada de volta, você começa a sentir que não é para você, que as coisas ruins chegam para você, mas as boas não. E aí você começa a vibrar numa energia que não está alinhada com a sua história e com a sua missão, e você desiste. Então, adoecer, quando eu falo, se você continuar assim, você vai adoecer, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre você dar mais do que você recebe. E o dar mais do que eu recebo tá em querer fazer atendimentos o tempo todo, mas ter dificuldade de cobrar. E isso vai fazer a primeira coisa que eu disse para vocês se desvalorizarem. O segundo, a sua família não conseguir ver um ponto positivo em você ser terapeuta. Gi, mas isso é sobre os outros. Não, não é sobre os outros. É sobre você. Porque você vai aguentar a pressão da sua família dizendo para você que você está trabalhando de graça e que você devia largar isso. E você daí vai falar assim, eu estou pensando em abrir uma loja para atender, e sua mãe vira para você e diz assim, para quê, filha? Vai cuidar da sua família, filha, para que você vai fazer isso? Isso aí você só investe. Gente, vou trazer um ponto aqui que não tem nada a ver, mas essa semana eu estava conversando com uma aluna minha e ela disse assim para mim, a minha filha, eu fui comer com ela porque ela estava muito triste, porque ela teve que sair do salão, ela fechou o salão que ela trabalhou durante anos, e ela está muito triste com isso. Eu falei, mas fechou o salão porque não estava tendo cliente suficiente? Ela disse assim, Gi, ela estava o tempo todo tendo que investir muito mais do que ela estava recebendo. E aí não dava certo, porque ela estava desgastando a família. Então, para vocês verem como isso faz com que até aconteça uma desestrutura no lar. Então, é importante a gente entender que a gente precisa dar e receber. Isso é um princípio divino, gente. Se vocês estão falando normalmente as pessoas que têm dificuldade de cobrar acreditam muito, né, nessa energia divina que a gente tem aqui, nesse Deus maravilhoso que existe nesse mundo. E o que acontece? Se você realmente acredita nisso, então você tem que olhar de fato para a Bíblia, porque na Bíblia diz sobre dar e receber, diz sobre semear e colher, plantar para colher. Então, o tempo todo o universo é sobre isso. Você rega a planta para você receber a maçã. Você trata do solo para você receber o espaço. Então, tudo é o tempo todo isso. Por favor, terapeuta, se você estiver cometendo esse primeiro erro, dando sempre mais, repense. O que está acontecendo comigo que faz com que eu tenha necessidade de entregar mais do que receber? E aí tem um ponto que dá para a gente pensar. Imagina que a gente pensa assim, olha, se alguém te der um presente, se eu fosse até na sua casa, terapeuta, e entregasse para você uma prenda, você ia se sentir na obrigação de um dia me devolver essa prenda? Ou não? Se você diz para mim que sim, então já é um ponto de trazer para você esse lugar de obrigatoriedade em devolver. E por que você não está usando esse princípio para troca? E tem mais uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês e que eu falo sempre na minha formação, quando eu estou com os meus terapeutas, eu digo, e os meus terapeutas estão aqui, não me deixa mentir, Rosa, que é minha aluna da última turma, sabe disso. Eu sempre falo, gente, não há nada mais precioso para um paciente do que ele poder olhar e falar assim, tá aqui,
o dinheiro. Obrigada, você ajudou imenso. Você fez eu voltar a sorrir. Você trouxe de volta a alegria da minha vida, isso não tem preço. Aquela pessoa, ela te agradece não só monetariamente, ela te agradece trazendo às vezes lembrancinhas para você, indo de encontro consigo em lugares inusitados. Eu já tive pessoas que eu, sabendo que eu estava em Fátima, foram até Fátima para me encontrar, sabe? Pessoas que, Gi, por favor, vem ter comigo um bocado, vem almoçar comigo, vem, sabe? Quero te apresentar para os meus filhos, quero falar quem foi que mudou a minha história. Então, é uma coisa que, se você não deixa o paciente pagar para você, você está cortando o direito dele de retribuir para o universo o que você trouxe, e que para ele seria impagável.